Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe essa manhã. O Instagram avisar que nós estamos ao vivo, estamos começando dia 39, irmão, 39 dias, honra e glória do Senhor. A honra e glória do Senhor. 39 dias. Cada dia que passa, Deus traz mais pessoas. Deus traz mais pessoas que estão entendendo. E a Bíblia é primordial, ela é necessária. A palavra de Deus ela é necessária na nossa vida. Não é um livro a mais. É o livro dos livros. Se você tiver que ler 2 livros, leia a Bíblia. A Bíblia e mais um livro, leia a Bíblia. Porque é uma somatória de conhecimentos, é uma somatória de sabedoria divina que vai impactar todas as áreas da sua vida. Não vai impactar apenas uma área da sua vida. Vai impactar todas as áreas da sua vida. Então, é um livro que ele também se atualiza. A Bíblia ela se atualiza. Hoje, nós estamos lendo e você está vendo algumas coisas aqui comigo. Mas se você ler daqui a um ano, a sua mente é outra. Você está vivendo um outro momento de vida. Você vai perceber Deus falando com você coisas bem diferentes daquilo que está falando hoje. Isso porque a Bíblia é um livro atual. Ela não é um livro antigo. Ela é um livro atemporal. A Bíblia é atemporal. Ela vai se movendo nos tempos. À medida que os tempos vão passando, a Bíblia, ela vai... É como se ela fosse sofrendo uma atualização a cada tempo. Isso é muito lindo. Vamos lá? Vamos começar nosso dia de hoje. Irmãos, eu estou muito tocado com tudo que nós temos visto aqui, sabe? Ao longo desses dias do mês de agosto, né? Hoje é dia 8 de agosto. Tudo aquilo que a gente viu até aqui, né, realmente para mim, tem comunicado muito, tem sido muito forte, principalmente porque nós estamos não só vendo, não só lendo, né, mas estamos entendendo também. Esse é o mês da bondade de Deus, se é mês da bondade de Deus, existe uma ação também do inimigo que tenta anular aquilo que Deus quer fazer e vai fazer nesse mês, que é um mês que ele quer revelar a bondade dele. Então, estamos aqui não apenas lendo, mas lendo com olhos especiais para reconhecer a incredulidade, para aumentar a nossa fé, para edificar a nossa fé. Isso tem sido muito prazeroso. Tem sido algo muito marcante, sabe, a cada dia. Não só ler o antes, sentar aqui, compartilhar com você e ter isso ruminando, sabe, no meu espírito ao longo do dia, né? E poder ter esse entendimento de que esse é o mês da bondade do Senhor. Deus quer revelar bondade. Porém, o que vem contrário a isso, né? A incredulidade. A incredulidade, ela quer bloquear o fluxo da bondade de Deus. Ela quer colocar cada pessoa em um lugar de dúvida que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Então, ela quer se assenhorar do nosso coração ao ponto de que a nossa vida não seja uma vida de fé, mas uma vida de incredulidade. A incredulidade não pode nos dar nada. A incredulidade nos paralisa, ela nos trava, ela nos limita a viver, sabe, fora do tempo de Deus. Então, se eu quero viver no tempo de Deus, né, dentro do tempo de Deus, nós estamos no mês bíblico de Ave,
da tribo de Simeão. E a comunicação para esse mês, irmão, é que Deus quer cumprir a bondade dele. Deus quer fazer com que a bondade dele chegue na minha vida, na sua vida. Então, é isso que nós precisamos estar atentos, trabalhando o nosso coração. É isso que nós precisamos perceber. Onde a incredulidade está tentando entrar, como que ela está vindo, ela é sorrateira, ela é persistente. Nós precisamos também ser persistentes, perseverantes, para não deixar a incredulidade chegar na nossa vida. Bom dia, Marlene. Então vamos lá. Primeiro ponto do dia aqui, o texto está em Esdras 7, capítulo 10. Fala assim, ó: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Então o que acontece aqui? Esdras foi convocado pelo rei, porque ele era o escriba, ele era uma pessoa que conhecia os textos bíblicos da época. Então ele foi convocado. Bom dia, minha irmã, Deus abençoe seu dia. Aí ele foi convocado para voltar para Jerusalém, para ali ele poder começar a ensinar o povo. O que é bonito nisso, sabe o que é? Olha para você ver. A primeira pessoa, assim, uma das primeiras pessoas que foi levantada para poder voltar, quando o reino de Israel estava sendo restaurado, foi uma pessoa que conhecia a palavra de Deus da época. Isso para quê? Bem-vindo, Raimundo. Isso para quê? Para que ali pudesse ser estabelecido. O que ali seria estabelecido através da palavra, a partir da palavra de Deus. Mas mais do que isso, preste atenção. Aqui, o ensino da palavra, ele precisava estar no fundamento daquilo que iria ser edificado. Então, uma das primeiras pessoas das diferentes, vamos mandar médico, vamos mandar pedreiro, vamos mandar eletricista. Uma das primeiras pessoas que o rei mandou voltar foi um homem que conhecia a palavra de Deus da época. E olha que interessante, a incredulidade, ela espera a bênção chegar para depois se preparar. A fé se prepara na certeza de que a bênção está no caminho. O que mostra isso? Esdras era um conhecedor da lei, ele era um conhecedor da palavra de Deus. A Bíblia da época, Esdras conhecia. Então, ele tinha esse conhecimento. E para ter conhecimento, irmão, você vai ter que investir tempo. O que você está fazendo aqui? Você está buscando um conhecimento da parte de Deus. E o que você está investindo? Seu tempo. Agora, presta atenção. Ele investiu tempo, ele abriu mão, com certeza, de muitas ocasiões onde ele poderia estar desfrutando de outras maneiras para investir tempo na busca do conhecimento. Quando você vê alguém que tem determinado conhecimento, isso não entrou na cabeça dessa pessoa como se colocasse um chip. Isso não entra assim, isso entra por dedicação, isso entra por prática, isso entra numa construção diária. Então, é porque tem pessoas que não têm esse entendimento. Precisa falar porque tem pessoas que acham que é um chip que a pessoa coloca e do outro dia ela está sabendo de tudo. Não é. Agora, veja bem, a incredulidade espera sempre a bênção chegar para depois se preparar. Se Deus me abençoar com isso, eu vou me preparar. Se Deus me abençoar com isso, eu vou me preparar. Agora, se você sabe que você tem uma promessa de Deus em determinada área da sua vida, qual papel você tem que ter? Você tem que ser uma pessoa que vai lá e vai se preparar. Começa a se preparar. Deus me chamou. Deus tem um chamado na minha vida para ser pastor. E que dia que você vai começar a se preparar? Para quando chegar o momento da sua ordenação, do seu comissionamento, você já ter algum tipo de bagagem, já ter algum tipo de preparo. Não, é porque diz que é pela graça. Irmão, deixa eu te falar, por mais que Deus possa ter te escolhido pela graça, no tempo você vai ter que mostrar algum tipo de competência, você vai ter que desenvolver competências. Então, não querer fazer aquilo que é a minha parte é negligência minha. Esdras se preparou. Ele não tinha nada no momento que ele estava se preparando, mas ele tinha uma certeza. Ele falou, eu preciso estar pronto para aquilo que Deus vai me chamar. Aí chegou o dia onde Esdras recebeu o favor do rei, porque muito antes ele havia preparado. Sabe quem favoreceu Esdras? Foi o rei. Não foi o Joãozinho, não foi a Maria, não foi o
um pastor, não foi um líder. Quem favoreceu Esdras foi o rei da nação. Ele falou: eu preciso de alguém que saiba a lei aqui. Eu preciso de alguém que saiba a Bíblia da época. Eu preciso de alguém que tenha esse conhecimento, essa sabedoria. Aí eles falaram: tem Esdras. Tem Esdras. Tem Esdras aqui, irmão? Você é Esdras. Você está se preparando para aquilo que Deus já falou que vai fazer na sua vida? Você está esperando a coisa acontecer para depois você falar: como que faz? Como que faz? Ontem o irmão me chamou, tem 6, 7 meses que está trabalhando com algo. Desde o primeiro dia eu falei com ele: irmão, compra um curso, comece a estudar, dedica tempo. Ontem ele está me mandando mensagem: mestre, me ajuda a fazer isso. Eu falei: irmão, isso custa. O que você está querendo é um tipo de conhecimento, de trabalho, que quem sabe fazer, cobra. Por que você não está estudando? Ah, não, eu estou estudando. Não, você não está estudando. Se você estivesse estudando, você não estava nesse apuro. Isso é uma coisa simples para quem está na área. Está claramente que você está empurrando com a barriga. É hora de virar uma chave. É hora de ter uma chamada de atenção. Falar assim: por que eu não estou me preparando? Por que eu não estou me qualificando? Porque, irmão, você está no mercado de trabalho. No mercado de trabalho fica quem é bom. Não é o que vai ficar mais ou menos, não. Deus me prometeu abrir uma porta de emprego para mim. Onde? Se ele abrir hoje, você entrar lá, você tem condição de ficar lá? Não, é Deus que vai sustentar a porta. A porta que ele abre, ninguém fecha. Só que presta atenção, vai ser exigido de você algo lá dentro que de repente você ainda não tem. Competência você compra. Habilidade você compra. Como? Estudando, fazendo curso, lendo um livro. Conhecimento você compra. Você compra. Eu comprei uma Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Para ler a Bíblia, eu tenho que comprar a Bíblia. Entende? Como estão entendendo? Veja bem, a palavra hebraica para decidido é cum e significa preparar, firmar, estabelecer. Esdras tinha decidido, Esdras firmou no seu coração 3 pilares. Pega isso, gente. Esdras firmou em seu coração 3 pilares. O primeiro pilar, estudar. O que é o estudar? Conhecer as promessas. Deixa eu conhecer as promessas de Deus. Segunda coisa, segundo pilar, obedecer. Obedecer o que? É viver as promessas. Eu vou viver as promessas. Terceira coisa, eu vou ensinar. Eu vou multiplicar a promessa. Irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Você vai ficar doido aqui com essa parte que nós estamos lendo aqui hoje. Presta atenção. O que nós estamos fazendo aqui? Há 39 dias. Nós estamos estudando, conhecendo as promessas, estamos obedecendo, buscando viver a promessa. Esse é o mês que nós vamos viver promessas. Eu decidi isso no meu coração, irmão. Eu abandonei a incredulidade. Eu rompi com a mente dividida, com a dualidade que fica dentro de nós, com o ânimo dobre que fica dentro de um homem. Eu rompi com isso. Eu falei: Deus, eu creio. A incredulidade vai embora. Agora, presta atenção. Terceira coisa, vou ensinar. Quando eu venho aqui, eu estou ensinando, eu estou multiplicando a promessa. Agora, o que eu gostaria que você também começasse a fazer? Porque você que vem aqui, que está lendo a Bíblia, que está lá dentro do grupo do WhatsApp, presta atenção. Você está estudando a Bíblia. Aleluia. Você está obedecendo? Eu creio que sim. Agora, o que você precisa começar a fazer? Comece a ensinar também. Irmão, quem ensina aprende 2 vezes. Guarda isso. Escreve isso aí para você não esquecer isso nunca mais. Quem ensina aprende 2 vezes. Ensina isso para alguém. Pega um pouquinho daquilo que você está recebendo aqui a cada dia e ensina isso para alguém. Você vai ver como que quando você estiver ensinando, isso vai se tornar mais forte em você e você vai estar abençoando vidas. Ensina isso que você está aprendendo aqui para alguém. Mas aí quando eu começar a ensinar, vai chegar uma hora que eu vou falar assim: eu acho que eu estou precisando aprender mais. Aí você vai continuar conectado à fonte. É isso que te conecta à fonte. Agora, quando você está conectado a uma fonte, onde você recebe, mas você não coloca, não dá nada para ninguém, você vira água parada, você vira represa. Represa, água parada gera contaminação. Tem muito crente doente porque não coloca para fora aquilo que Deus está colocando dentro dele. É hora de deixar fluir, irmão. Existe um rio dentro de nós, não existe uma represa. Eu não sou uma lagoa, existe um rio de vida. Quando você vem aqui, se conecta aqui, assiste aquilo que Deus tem comunicado aqui, presta atenção, você está bebendo de um rio. Eu não sou lagoa, eu não sou represa. Amém? Você é rio ou você é represa? Coloca aí nos comentários. Eu sou rio, eu sou represa, eu sou rio, eu sou represa. Quem é você? Coloca nos comentários, declara isso. Já começa nessa manhã determinando quem você é. Você é um rio ou você é uma represa? Você é alguém que retém ou alguém que transborda? Só pode transbordar quem tem.
Quem tem mais do que é necessário. E quanto mais você transborda, mais isso cresce dentro de você. É algo maravilhoso. Quem é você? Marlene é rio. O rio transborda, irmão. O rio libera vida. Quem é você? Fala comigo aí nos comentários. Rio ou represa? Qual R você é? Presta atenção. Eu estou me preparando ativamente para as promessas que peço a Deus. Você tem pedido promessas. Você tem clamado a Deus essa promessa, essa promessa. Mas você também está se preparando para viver essa promessa? Está se preparando para que essa promessa, quando ela chegar o tempo na sua vida, você fala assim, agora eu nasci para isso. Você tem que ter essa consciência. Na hora que a promessa chegar, você vai falar, eu nasci para isso. Presta atenção. Quando o faraó falou assim, vai lá e tira o cara do calabouço. Tinha 2 anos que José estava preso no calabouço. Ele foi tirado do calabouço. Quando ele vem diante do faraó, ele traz a revelação do sonho de faraó. E faraó fala, meu Deus, é isso que significa meu sonho? É. Só que José dá o bônus para ele. Ele fala assim, eu vou interpretar o seu sonho e vou te dar o que é que você precisa fazer para viver a revelação do sonho. Aí quando ele fala assim, ele fala, uau. Ele falou, agora eu preciso de alguém. Ele falou assim, eu preciso de alguém que tenha a capacidade de fazer o que você está falando. Ele estava numa sala, tinha os magos, os mágicos, os bruxos, os caras mais sábios do Egito estavam naquela sala, e tinha José. Ele passa o olho assim, eu preciso de alguém que tenha capacidade de fazer o que você está falando. Ele olhou para todo mundo e os olhos dele voltou e parou sobre José. Falou, você é o cara, José. Você é o cara. Naquela hora, ele coloca, derrama riqueza sobre a vida de José. José nasceu para aquele momento. José nasceu para viver aquele momento. Ele sabia o que ele tinha que fazer no momento certo. Irmão, fique em paz. Porque de repente você fala assim, mestre, eu sei de coisas, eu posso ajudar a pessoa, só que eu me sinto travado, eu me sinto fechado. Deixa eu te falar. Quando Deus escolhe te esconder, não tem homem que te ache. Quando Deus escolher te esconder, não vai ter homem que vai te achar nesse planeta. Mas no dia que Deus quiser revelar a sua vida, irmão, não tem homem que não vai te ver. O seu papel é estar preparado para viver o momento que Deus vai fazer na sua vida. Vai chegar o momento, a cidade que foi edificada não fica escondida. O crente que foi forjado na fornalha do Senhor, ele não vai ficar escondido. Pode ficar tranquilo. Se você é uma fonte de vida, pode ficar tranquilo. É Deus que te posiciona. Gasta mais tempo na sua edificação, na sua preparação, do que no seu marketing. Para de ficar fazendo publicidade daquilo que você é. Para de querer ser o crente foca, que fica querendo mostrar o que você sabe fazer, o que você não sabe fazer. Ei, gasta tempo no secreto. Aleluia. Gasta tempo no seu secreto, gasta tempo na edificação pessoal. O marketing Deus faz. Deixa Deus vai fazer seu marketing. Deus vai soprar seu nome. Deus vai levar seu nome nas pessoas que precisam daquilo que você carrega. Deus vai despertar o coração dos faraós, vai falar assim, ei, só que deixa eu te ensinar algo. Pessoas que chegarem até você, não retenha. Ah, mas quem é essa pessoa? As pessoas que chegarem até você, não retenha. Não retenha daquilo que Deus colocou na sua vida. Deus colocou algo dentro da Marlene. Quem mais está aí? Deus colocou algo dentro de você, irmão. Se você entende a promessa de Deus, se você está se preparando para viver a promessa de Deus, assim como Esdras estava. Que dia que eu vou usar isso? As pessoas podiam perguntar para Esdras. Ele falou, não sei. Na hora que precisar, eu estou pronto. Eu estou pronto. Você está pronto? Se a promessa bater na sua porta hoje e falar, venha, chegou o seu tempo. Se o faraó mandar abrir a porta da sua prisão hoje e falar assim, saia, venha para o palácio. Você está pronto para chegar no palácio e viver no palácio, irmão? Está pronto? Ei, crente, acorda. Presta atenção, a fé não é passiva. Ela se prepara diligentemente na palavra, sabendo que a preparação de hoje é o que nos qualificará para viver o favor de amanhã. Não fica passivo, irmão. Glória a Deus que você acordou cedo hoje. Glória a Deus. Você está quebrando a passividade. Vencer a cama. Quem não vence a cama vai vencer de quê, irmão? Quem não consegue vencer a cama, acordar às 6h30. E se fosse 5h30, você acordaria? Eu fui dormir, já era mais de 1 hora. Foi sangue de Jesus. Tem 4 horas para dormir, porque 5 horas eu preciso estar de pé. Porque eu precisava estudar, eu precisava preparar algumas coisas.
para estar pronto. Eu quero estar pronto. Eu quero ser achado pronto. Eu não quero ser pego desprevenido. Eu quero ter óleo na minha lâmpada todo dia. Eu sou a virgem prudente, não a virgem imprudente. Eu não ando no escuro, eu ando na luz. Tá comigo? Tá aí, Gisele? Veja, a incredulidade espera a porta abrir. A fé estuda a planta do prédio. Irmão, você não entrou lá ainda, mas já vai se preparando. Onde que Deus vai te colocar? Onde que Deus vai te levar? Qual é a promessa que você carrega? Qual é aquilo pelo qual você ora todos os dias? Deus, faz isso cumprir na minha vida. Deus, faz isso acontecer na minha vida. Deus, faz isso acontecer na minha vida. Mas aí ele olha e fala assim, sai da frente da Netflix. Para de ficar no telefone o dia inteiro vendo a vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. Vai desenvolver o que você tem que desenvolver. Vai aprender o que você tem que aprender. Irmão, presta atenção. Quando a porta abre, ela abre para que você possa chegar lá dentro e resolver algum problema. Você não vai virar um objeto de ilustração no ambiente, não. A palavra fala, Jesus ele fala assim, ó, quando ele começa o ministério dele, sabe, Marlene? Ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. É uma declaração que se eu fosse você, eu faria ela todos os dias. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Me ungiu para quê? A unção tem propósito. E o propósito revela o que muitas vezes é um problema que você foi chamado a resolver. Toda unção, ela foi liberada na minha vida e na sua vida para cumprir um propósito, que é resolver um problema para um grupo de pessoas. E ele fala assim, ó, Deus me enviou, o Espírito Santo me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, para curar os doentes, para dar visão aos cegos, para levantar os coxos. Ele vai falando o porquê da unção. Qual é o porquê da unção? Mestre, eu busco de Deus que ele coloque uma unção na minha vida. Sim, unção para quê? A unção é para resolver um problema. Agora não adianta chegar num ambiente onde Deus está te introduzindo para viver a promessa e você não liberar isso. Não é um instrumento de ilustração. José, quando ele foi para dentro do palácio de Faraó, ele não foi como objeto de decoração, irmão. Ele foi ali porque ele tinha algo para resolver o problema. Presta atenção. Davi estava no pasto. Davi estava no pasto. O nome dele estava sendo falado no palácio. O que faz seu nome ser falado no palácio? O que você sabe fazer? O que fará o seu nome ser dito no palácio? Os problemas que você sabe resolver. Não é por glória a Deus, não é por aleluia. Qual problema você resolve? Ei, crente, chegou a hora de acordar. Isso aqui é discipulado, isso aqui não é um lugar para passar a mão na sua cabeça e falar, tá certinho, continue assim. Não, se você não sabe resolver um problema, é hora de aprender a resolver problemas. Você tem capacidade de resolver problemas, só que de repente você tem preguiça. A preguiça você abandona. A fé que reconhece a mão de Deus. Presta atenção, Esdras 7, verso 6. E o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Porque a bondosa mão do Senhor... Olha que lindo, gente, isso aqui. Olha o que o texto está falando. Porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. A bondade do Senhor estava sobre a vida de Esdras. Deus envia ele, o rei envia ele. Só que o rei vai colocar... A mão de Deus estava sobre Esdras. Esdras, você pode pedir o que você quiser. O que você quer. E o rei deu tudo o que ele pediu. Tudo. Irmão, você não está entendendo a dimensão. Depois, se eu fosse você, ia lá e lia o texto de hoje. Só para você entender. O rei entregou tudo na mão dele. Tudo que ele precisava. Se ele falasse assim, eu preciso de 10 Ferrari da época. O rei falava, é sua. Senti-me encorajado porque a mão do Senhor Deus estava sobre mim. Pai, que a mão do Senhor esteja sobre nós ao longo desse mês. E uma parte interessante do texto, irmão, sabe qual que foi? É porque as coisas estão acontecendo aqui, sabe quando? No dia 4 de agosto. No mês que nós estamos vivendo, é o mesmo mês que Esdras voltou para Jerusalém para reedificar o templo. Na hora que eu vi aqui escrito mês de agosto, eu falei, você está de brincadeira. Eu falei, não, o senhor está de brincadeira. Deixa eu pegar o verso aqui, para te falar o verso. Aí depois você lê o texto todo. Lê o texto todo de hoje que você vai ver. Aqui, ó. Esdras, capítulo 7, no verso 8. Fala assim, ó. Esdras chegou a Jerusalém em agosto. Mês de agosto, mês que nós estamos vivendo. Deus tirou Esdras do cativeiro e levou Esdras de volta a Jerusalém. O tempo da bondade de Deus se cumpriu na vida de Esdras quando?
no mês de agosto. Qual mês nós estamos vivendo? Mês de agosto. Qual é a promessa de Deus para esse mês? Tempo de revelar a bondade. A mão de Deus quer vir sobre nós, Marlene. Gisele, a mão de Deus quer vir sobre nós para trazer bondade e para nos dar aquilo que nós pedimos. Tem coragem de pedir, irmão? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Quem tem coragem de pedir aí? Tem coragem de pedir? Você está orando pedindo? Tem 4 tipos de oração. A primeira é petição. Está pedindo? Peça. O que você está precisando? Peça. Ah, mas eu ainda não recebi. Pede. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Mestre, eu vou pedir até quando? Até receber. Se você sabe que Deus tem isso para você, pede até receber. A incredulidade atribui o sucesso à sorte, ao acaso ou à sua própria competência. A fé tem uma visão espiritual apurada para reconhecer a causa primária de toda bênção. Qual é a causa primária de toda bênção na minha vida e na sua vida? A mão do Senhor. Esdras olhou e falou, rapaz, isso aqui não está acontecendo porque eu sou bom. Isso aqui não está acontecendo porque eu sou estudioso, porque eu sou o Esdras. Não, isso aqui está acontecendo por causa da bondade de Deus. É a bondade de Deus. A bondade de Deus está se manifestando. A mão do Senhor está sobre a minha vida. É perceptível isso. Esdras, veja bem, a fé tem uma visão espiritual apurada para reconhecer a causa primária de toda a bênção. Qual é a causa primária da bênção de Deus na sua vida, Gisele? A mão do Senhor. Quando Deus te abençoar, não bate no peito e não assume que Deus está fazendo, que isso está acontecendo porque você é boa, não. Você reconheça, fala, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. É a bondade de Deus, irmão. Esdras repete essa frase, veja bem, como um mantra para ele. O decreto do rei, a provisão e a coragem, tudo isso era resultado direto da bondade de Deus, da mão de Deus sobre a vida de Esdras. Ele não assumiu isso como se ele fosse o cara, não. Ele falou, quanto mais a mão do rei vinha sobre ele para abençoar, mais ele olhava para Deus. Ele falou, só o Senhor pode fazer isso. Só Deus para fazer algo assim. A fé nos treina para ver além do natural, para dar a glória a quem de fato merece, o que por sua vez ainda atrai mais favor. Irmão, quanto mais você reconhecer o favor de Deus na sua vida e dar crédito a Ele, mais o favor vem sobre a sua vida. Quanto mais você olhar para Deus e falar, Deus, isso aqui é culpa sua. Essa bênção aqui, essa bondade é o Senhor fazendo na minha vida. Mas Deus fala assim, então deixa eu derramar mais, porque você sabe reconhecer, você sabe agradecer. Imagina, você que tem filho, entra com seu filho, uma criança, numa loja de brinquedo, e deixa ele pegar o primeiro. Pode escolher o primeiro, ele pega o primeiro. Posso levar, papai? Você fala, pode. Aí ele começa a vibrar, e ele olha para você com o coração todo grato, sabe? Com o coração cheio de amor. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Naquela hora, aí ele pega, ele olha para mais um, ele fala, eu posso ter aquele também? Você fala, pode também. Pode também. Daqui a pouco ele está saindo com a loja nas costas. Por quê? Ele começou a ser grato. Ele não ganhou o primeiro e fechou o coração. Ele não ganhou o primeiro e esqueceu do Pai, de reconhecer a bondade do Pai. E quanto mais ele reconhece a bondade do Pai, mais o Pai quer abençoar a vida dele, porque o Pai também quer receber dele essa gratidão. Essa gratidão. Quantos estão entendendo, gente? Reage nesse comentário. Irmão, sextou. Hoje é sexta-feira, dia 39. Bora? Pergunta para você. Tenho reconhecido e declarado ativamente que as bênçãos em minha vida são resultado da mão do Senhor? Ou a incredulidade me leva a orgulhar das minhas próprias conquistas? Você é um orgulhoso? Você é orgulhosa, Gisele? Você reconhece a mão de Deus? Você fala, é Deus que está fazendo isso na minha vida. E está exagerado. Veja, a fé enxerga a assinatura de Deus em cada detalhe da provisão e do favor. E essa percepção gera gratidão e coragem. Irmão, quanto mais você reconhecer que é Deus que está te abençoando, mais grato você vai ser. Quanto mais você reconhecer que você só pode estar vivendo o momento bom da sua vida, porque a mão de Deus está sobre você e você é grato, quanto mais você fizer isso, mais coragem você vai ter para avançar, para crescer, para romper. A fé nos dá essa definição. Nós conseguimos olhar e enxergar. É a mão de Deus. É a mão de Deus. A incredulidade vê coincidências. Não, isso aconteceu por coincidência. É porque eu sou bom, a pessoa também precisava, e foi a fome e a vontade de comer juntando. Mas você não consegue ver
o invisível, a graça invisível de Deus entrando ali falando assim, deixa eu conectar, deixa eu fazer, deixa eu gerar. Amém, Raimundo? Bem-vindo, viu, meu irmão? Veja, a incredulidade, ela vê as coincidências, a fé vê a caligrafia da mão de Deus, vê que é a mão de Deus escrevendo, vê que é a mão de Deus preparando tudo. A fé consegue ver isso. Terceira coisa, a fé recruta para a missão. A fé que recruta para a missão. O texto vai falar assim, ó, descobri que nenhum levita se havia oferecido para nos acompanhar, por isso mandei chamar líderes do povo, enviei-os a Ido para que pedissem que nos enviassem os ministros para o templo. Esdras 8:15. O que está acontecendo aqui? Presta atenção. Esdras tinha montado a comitiva para voltar. E quando ele olhou na comitiva, estava faltando uma das pessoas que ele iria precisar lá. Uma das habilidades que ele precisava quando ele voltasse para começar a ensinar o povo as escrituras, tinha um tipo de pessoa que não estava lá. Você vai ganhar um presente se você descobrir quem é que não estava lá no meio, na hora de voltar para casa. Quem você acha que faltou, irmão? Faltaram os levitas. Os levitas não se apresentaram para voltar. Quando eu li isso, eu falei, Deus, por que os levitas não queriam voltar? Por que os levitas não queriam voltar para o tempo de restauração? Por quê? Aí sabe o que Esdras fez? Ele não ficou de boa, não. Ele falou, vamos chegar lá, a gente coloca para rodar o Spotify, a gente coloca o Deezer, a gente mesmo se vira. Ele não fez isso não, irmão. Sabe o que ele fez? Ele fez o que um líder tem que fazer, uma pessoa de fé tem que fazer. Olha o que ele fez. A incredulidade, ao notar uma ausência ou falha na equipe, murmura. Esses caras não vêm, não. Esses caras do louvor, esses caras é tudo avacalhado, esses caras não tem compromisso. Ele não ficou reclamando isso, não. A fé te leva a agir. Nós estamos rompendo com a incredulidade. A incredulidade é murmuradora. A fé não. A fé age. A fé age. Aí sabe o que ele fez? Esdras não se lamentou pela falta dos levitas. Ele usou sua autoridade e fé para resolver o problema. Ele não apenas orou. Ele enviou líderes lá, falou, vai lá e convoca eles. Fala com ele, nós estamos indo em uma missão e nós não podemos ir nessa missão se eles também não forem. Sabe por quê? Porque eles fazem parte disso. Deus está chamando eles a participar dessa missão conosco. Marlene colocou, eu reconheço a bondade de Deus sobre a minha vida. Sei que não mereço, receba a bondade de Deus sempre. Amém. E que continue assim, em nome de Jesus. Agora, veja, Esdras não ficou lamentando. A fé não aceita um não inicial como resposta. Os levitas falaram, a gente não vai. Falam, quem é você, papai? Quem é você? Vocês vão voltar. E a fé crê que Deus tem os recursos e as pessoas certas e age com ousadia para convocar aqueles que são necessários para cumprir a visão, a missão. A fé recruta, a incredulidade murmura. Diante da falta de recursos ou pessoas para um projeto de Deus, a minha reação é murmurar ou é de fazer o recrutamento? É de orar, mas também ir lá e falar, aí fulano, preciso de você comigo nessa missão, vem comigo. A fé não se contenta com a equipe que aparece, ela vai atrás da equipe que Deus designou. Ela não fica satisfeita com o que chegou. Nossa Deus, isso aqui não dá para fazer nada com isso não. Então não fica murmurando, levanta e vai atrás daquilo que é necessário. Crendo que Deus honrará essa busca diligente. A incredulidade reclama da equipe que tem. A fé recruta a equipe que precisa. Quem você precisa, recrute. Quem você precisa, chame. Irmão, você vai fazer uma construção. Você vai fazer uma obra. Você vai pegar a primeira pessoa que aparece na reta, não tem a habilidade certa, não sabe fazer. Não, eu fui construir a casa. Primeira vez que eu fui fazer uma obra. Aprendi demais. O que fazer e o que não fazer. Contratei o pedreiro. O pedreiro está aqui. E o pedreiro sabia tudo que precisava fazer na casa. Ele sabe cada uma das etapas. Ele sabe que chega uma hora que precisa colocar o piso. Aí ele virou para mim, quando chegou a hora de colocar o piso, ele falou assim, você vai pôr o piso? Eu falei, vou. Ele falou, nós faz. Essa era a conversa dele, nós faz. E eu, inocente,
Ué, faz orçamento aí, ué, me fala quanto que é e tal. Aí mediu tudo, me passou tudo. Aí falou o valor dele, eu falei, tá aqui mesmo? Você faz mesmo? Faço. Faz mesmo? Faço. Saí, comprei o piso do jeito que a Ana queria, todo bonito, do jeito que a Ana queria. Trouxe o piso. Rapaz, o negócio não ficou bom, não tava ficando bom. Eu falava com ele, falei, irmão, tá esquisito isso, hein? Ele falou, não, tá certo, é nós faz. Irmão, não caia no conto do vigário, do nós faz. Não existe nós faz. Procura a pessoa que é boa naquilo, contrata a pessoa que é boa naquilo. Ponto. E procura a outra que é boa naquilo outro. Eu tinha que ter contratado um cara que era bom para mexer com piso. Final das contas, o que aconteceu? Eu coloquei meu piso, coloquei, mas não coloquei do jeito que eu queria. Não ficou do jeito que eu queria. Só que o quê? Eu errei para aprender. E é bom que você está aqui, que você não precisa errar para aprender. Você pode contratar a equipe que você precisa, não a equipe que chegou. Não o nós faz. O nós faz dá não, irmão. Dá não. Lá no Novo Testamento, nós estamos no 1 Coríntios capítulo 4. O texto fala assim, ó, quanto a mim, pouco me importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. A fé que se submete apenas ao juízo de Deus. Presta atenção. A incredulidade, ela é escrava da opinião alheia. O que é isso, irmão? É você, sabe, você que está aqui assistindo, presta atenção, tem muita coisa que Deus já te chamou a fazer que você ainda não faz porque você está buscando a aprovação do homem. Tem coisas que Deus te chamou a fazer que você ainda não teve coragem de fazer porque você está esperando um homem te aprovar. Então, é hora de romper com essa prisão que se chama o desejo de aprovação. Tem que parar com isso. Porque, presta atenção, a pessoa que hoje você está esperando te aprovar para que você possa fazer algo que Deus já te chamou a fazer, que você sabe que você tem que fazer, só que você é carente dessa aprovação, se você morrer hoje, amanhã para essa pessoa faz 2 dias. Ela nem vai falar de você. E você está querendo a aprovação de quem nem vai sentir sua falta. Você está querendo ser aprovado por quem nem vai sentir sua falta. Ei, acorda hoje, sexta-feira, dia 8 de agosto, é hora de acordar. Saia da prisão da aprovação. Essa busca de aprovação. Paulo falou, ó, deixa eu te falar com você. A incredulidade é escrava da opinião alheia. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Irmão, eles vão falar do mesmo jeito, fazendo ou não fazendo. Fala do mesmo jeito. Ela vive buscando a aprovação dos homens e se desespera com a crítica. Ah, mas não quer ser criticado. Quer não? Você quer o quê? Ser adorado? A fé nos liberta dessa prisão. O que Paulo está falando aqui? Paulo declara a sua independência do tribunal da opinião pública. Ele falou, não quero nem saber o que o homem está falando de mim. Eu sei que o homem fala mesmo, então deixa ele falar. Ele vai falar bem, uns vão falar bem, outros vão falar mal. Eu não consigo agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo tem um espírito político, pessoa perigosa. Quem vive buscando agradar a todos vai sempre se desagradar. Porque ele está fazendo tudo que os outros estão pedindo, mas ele não consegue fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Escravo da opinião alheia. Rompe com isso hoje. Quem tem essa dificuldade? Quantos têm essa dificuldade? E quantos vivem nessa prisão? A sua confiança, veja bem, a confiança de Paulo aqui, ela estava firmada na avaliação final de Cristo. Um dia ele teria que se apresentar, ele vai se apresentar, assim também eu e você, diante do tribunal de Cristo. Então, o que acontece? O veredito do homem, irmão, ele é irrelevante, ele não tem peso no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, as palavras de Cristo têm muito mais peso do que qualquer homem. A palavra grega para avaliado é anacrino, que significa examinar e interrogar. O que isso fala? A fé escolhe se submeter a um único interrogatório. A fé entende. Eu vou ser julgado. Vou. Por quem? Homens estão me julgando. Mas Cristo também irá me julgar. Qual julgamento tem mais peso? Qual avaliação eu preciso considerar? Qual? A fé se escolhe submeter ao único interrogatório do Senhor que conhece as intenções mais íntimas do seu coração. Irmão, eu não conheço a intenção do seu coração, você não conhece a intenção do meu coração. Deus conhece e consegue ver a intenção do nosso coração. O que os homens têm é uma sugestão, uma opinião própria. Deus me mostrou. Deus não vai mostrar
a sua motivação, Deus não vai mostrar o que está no seu coração para pessoas assim. Só que pessoas, muitas vezes elas querem vir debaixo de um espírito de manipulação. Então toma cuidado. O espírito de manipulação prende a vida de pessoas. Agora veja, a minha paz e meu valor são ditados pela avaliação das pessoas ao meu redor, porque se for, o espírito de incredulidade está aí. Há uma presença da incredulidade aí. Ou a minha fé me firmou na única avaliação realmente importante. Irmão, a única avaliação que é importante, que tem peso, que vai considerar para toda a eternidade, é a avaliação de Cristo. Quando os apóstolos foram perseguidos pelas autoridades da época, em Atos, o que acontece? Eles falaram assim, esses caras são perturbadores, vamos fazer eles parar. Aí eles pararam, eles falaram assim, a gente quer que vocês parem de pregar. Pedro, naquela hora, ele se levanta, estufa o peito, cheio de ousadia, e fala assim, nos importa mais obedecer a Deus do que os homens. Me importa mais ser aprovado por Deus do que ser aprovado pelos homens. Se eu prego, se eu falo das boas novas e desagrado o homem, eu não posso fazer nada, eu estou fazendo aquilo que os céus me mandaram a fazer. Os céus me prepararam para esse momento, então eu não posso fugir dele. Então eu tenho que declarar a vida, eu tenho que declarar a mensagem que eu carrego. Então o que ele estava fazendo ali? Ele falou, irmão, se eu te incomodo quando eu faço o que os céus me mandaram fazer, deixa eu te falar, eu não vou parar. Você vai se acostumar com isso, mas eu não vou parar. Essa tem que ser a nossa posição, nosso posicionamento parte daí. Ei, tá entendendo? Irmão, Deus está falando com você nessa manhã, reage aí. Deus está falando com você nessa manhã? Você precisa romper com a prisão da aprovação do homem? Onde que você está buscando aprovação? Está tomando bomba? Fala comigo. Veja bem, a incredulidade, ela vive para o aplauso da plateia. A fé vive para o muito bem do mestre. Muito bom, servo bom e fiel. A incredulidade quer aplauso. Shalom, Nana. A fé não. A fé, ela quer ouvir a voz do mestre. 1 Coríntios 4, no verso 20. Veja bem. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Olha o que Paulo fala. A incredulidade, ela se contenta com o evangelho de discurso, teoria e palavras bonitas. Com a oratória. Agora, o que é? Veja, a incredulidade fala sobre Deus, mas não demonstra o Deus sobre quem ela fala. O evangelho é poder. Irmão, o evangelho vazio de poder são apenas palavras. Nós não podemos nos contentar em viver um evangelho vazio de poder. Poder para quê? Para transformar, para curar, para sarar, para salvar. Se o evangelho está sendo pregado com poder e autoridade, ele vai ter sinais. Agora, se o evangelho é pregado sem poder, sem autoridade, ele não tem sinais. O que acontece? Os discípulos, quando Jesus é levado aos céus, no primeiro capítulo de Atos, eles julgavam estar prontos para poder fazer aquilo que eles tinham que fazer. Jesus falou assim, não. Vocês já têm autoridade. Vocês já são legais para fazer, porque eu estou enviando vocês. Agora vocês precisam receber poder. Então, eles tinham que parar e esperar o poder. Mestre, como que recebe poder? Como? Tem crente que tem poder aí? Ou você tem apenas a fala sem a revelação de Cristo? Porque o evangelho é poder. Agora presta atenção. Aí, o que Jesus falou? O que Jesus falou? Não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando que o poder vem? Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Quando você é envolvido pelo Espírito Santo, irmão, não é apenas um momento de emoção espiritual, não é apenas um momento que você fala em outras línguas, é um momento que você está sendo cheio do poder do alto. Poder para quê? Aí você tem que descobrir o para quê desse poder. Porque naquele momento você está recebendo um revestimento para fazer coisas que de outra maneira você não faria. Presta atenção. Cristo, ele viveu 33 anos aqui na Terra, mas até os 30 anos, você não vê falando que Cristo tinha feito milagre, que Cristo tinha feito alguma cura, alguma multiplicação, que ele tinha feito alguma coisa assim fora da curva, sobrenatural. Sim ou não? Porém, aos 30 anos, ele vai
e é batizado. No momento que ele é batizado, o que acontece no momento do batismo de Cristo? Vou contar para você, o Pentecostes particular. Acontece o Pentecostes particular. O céu se abre. O Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele. Ouve-se uma voz do céu. Este é meu filho amado em que a minha alma tem prazer. No momento que isso acontece, o Espírito Santo vem em forma de pomba, pousa sobre ele. A palavra fala que o Espírito Santo pega Jesus e leva Jesus para um lugar chamado deserto. 40 dias no deserto. Depois de 40 dias jejuando, ele é atacado pelo diabo. Ele tem 3 rounds com o diabo. Primeiro round ele vence, segundo round ele vence, terceiro round ele vence. Por que ele conseguiu vencer o diabo? Porque ele estava revestido do poder. Cristo sai do deserto no poder. Ele sai caminhando no poder. Ele entrou com o Espírito Santo e sai caminhando no poder. Depois que ele sai do deserto, você vê ele falando de curas, milagres, multiplicações, o sobrenatural, o poder de Deus saiu envolvido nele. Entende? Quantos estão entendendo? Por quê? Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Ele liberava poder, ele manifestava poder. Não era apenas um falador, não era apenas alguém que falava, que anunciava, ele era alguém que carregava poder. E o que Paulo está falando? O evangelho não consiste, o reino não consiste apenas em palavras, em manifestação de poder. Isso me desafia e te desafia, irmão, a não apenas falar do reino, mas a manifestar o reino. Todos os dias, como? Com poder. Ah, Messi, eu não vejo isso na minha vida. Então é hora de buscar. Buscar o revestimento do alto, buscar o poder do alto. É o que está disponível, irmão. Mas, entre aspas, tem um preço para pagar. Salvação é pela graça, o poder tem um preço para pagar. Um preço de consagração, de busca. Tem um preço. As pessoas que você vai ver que Deus usa com muito poder, pergunta para elas. São pessoas que têm uma dinâmica de vida de jejum, uma dinâmica espiritual muito severa. Elas não brincam, porque elas sabem que Deus as chamou a fazer algo. Então, elas têm um tempo de consagração, elas vivem uma vida de consagração, elas vivem uma vida de jejum, elas vivem uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida muito alinhada, porque elas sabem que sobre elas pesa uma vocação dos céus. Agora, veja, a incredulidade se contenta com o evangelho de discurso, teoria e palavra bonita. Ela fala sobre Deus, mas não demonstra o Deus de quem fala. Agora veja, a fé como a de Paulo sabe que o reino de Deus é uma realidade de poder. O reino é poder. Poder é dinamis, em grego, vem da palavra dinamite. Então, o que acontece? Quando o reino está sendo anunciado, é como se você enviasse dinamite naquele lugar que vai explodir tudo. É o poder que transforma vidas, cura doentes e liberta os cativos. O poder de Deus faz isso. Agora veja, a fé não se satisfaz apenas em falar sobre o leão de Judá. Ela ousa crer que ele também ruge através de nós. Amós 3:8, anota, lê depois, declara esse verso. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Se o leão está rugindo, irmão, a fé não crê apenas que a fé não se satisfaz em falar do leão. Ela crê que enquanto ela fala do leão, o leão ruge. O leão desperta. Pergunta, minha vida cristã tem sido mais sobre palavras ou sobre poder? Eu sou um falador ou eu sou um manifestador do reino? Eu estou buscando e crendo na manifestação do poder de Deus como evidência do reino? Eu busco essa manifestação, Pai. Eu não quero ser apenas alguém que fala, que conhece. Eu quero viver esse poder na minha vida. A fé genuína não se esconde atrás de uma boa teologia. Não. A incredulidade, ela fala sobre o reino. A fé demonstra o poder desse reino. Quem você quer ser? O que fala do reino ou o que revela o poder do reino? Gente, vocês estão aí? Vocês estão quietos hoje? Sextou, papai? Acorda aí. Vamos lá, Salmos 30, no verso 11. Olha o que o salmista fala. Fala da fé que transforma luta em louvor. Esse aqui é o tema para hoje, da nossa manhã. A fé que transforma luta em louvor. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti
e não me cale. A incredulidade se afoga no choro e se acostuma com as roupas de luto. Ela acredita que a dor do passado define o futuro para sempre. A incredulidade crê que tudo que aconteceu com você no ontem impede você de ter um dia melhor. Acabou. A incredulidade fala para você, acabou, sua vida não vai dar mais certo. Agora veja bem, a fé, no entanto, ela crê em um Deus que é especialista em reviravoltas radicais. Davi não diz apenas que Deus o consolou, ele diz que Deus fez uma transformação completa. Qual que é a transformação? Transformou o pranto em dança, o luto em alegria. Em Deus nós vivemos uma transformação. O que é essa transformação? Deus é capaz de pegar aquilo que de ruim, Marlene, que acontece na sua vida hoje e transformar isso para o seu bem amanhã. Romanos 8, verso 28. Todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. Em Deus todas as coisas cooperam. Veja bem, a fé não apenas suporta a noite escura, ela espera ativamente pela alegria da manhã. Irmão, por mais que você possa ter tido uma noite escura, amanheceu o seu dia, eu declaro, vai chegar a sua manhã de alegria. Vai chegar a sua manhã de festa, a sua manhã de celebração. A fé prepara o nosso coração para isso. A fé não encara o luto de ontem como algo que vai continuar acompanhando a nossa vida. O luto, ele é momentâneo, mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força e a alegria está nos esperando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por mais que nós possamos ter uma noite longa, escura, pesada, vai chegar a manhã de alegria. E de repente você chegou aqui nessa manhã procurando a sua manhã de alegria. Eu declaro essa manhã de alegria sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus transforme o seu luto em festa, a sua tristeza em alegria. Sabe? O seu pranto em felicidade. A fé não suporta a noite escura, ela espera ativamente pela alegria da manhã, sabendo que o propósito final de Deus para o nosso livramento é que nos tornemos uma fonte de louvor. Por mais que você possa ter chorado a noite toda, Deus quer colocar louvor nos seus lábios. Por mais que você possa estar vivendo um tempo longo aí, sabe, de angústia, de pranto, de dor, Deus quer colocar novamente alegria nos seus lábios. Uma pergunta para você. Estou permitindo que as dores do passado definam minha identidade? Você é definido hoje por aquilo que te aconteceu ontem? Ou você está crendo e declarando que Deus é capaz de pegar tudo o que aconteceu na sua vida ontem e transformar isso em motivo de alegria hoje na sua vida? Deus é capaz de fazer essa reviravolta, irmão. A fé crê que o favor de Deus é maior e mais duradouro do que qualquer ira. Por mais que a noite possa ter sido longa, pesada, por mais que ela possa ter arrancado lágrimas, você esgotou seu estoque de lágrimas, creia, que isso é apenas o prelúdio para um amanhecer de muita alegria, de muita paz, de um novo dia na sua vida. A incredulidade, ela se veste de luto, a fé se veste de alegria e dança. Irmão, Deus vai colocar uma música no seu coração para que você possa dançar e se alegrar novamente. Não importa o que te aconteceu ontem, não fique preso no ontem. Deus é capaz de pegar o ontem e transformar isso para o seu bem. Amém? Para a gente encerrar, Provérbios 20, no verso 28, olha o que fala. Bondade e fidelidade protegem o rei. O seu trono é firmado pelo seu amor. O que é que isso ensina? A incredulidade busca segurança e estabilidade no poder e na força militar. A incredulidade, ela se assegura nas coisas que esse mundo pode nos dar. O mundo diz que para afirmar um trono, a sua autoridade, a sua casa, a sua carreira precisa ser implacável, você tem que ser duro, você tem que ser uma pessoa ríspida. Só que veja bem, a sabedoria de Deus revela um caminho radicalmente oposto àquilo que o mundo mostra. A verdadeira proteção e firmeza vem da bondade, tempo da bondade. Mais uma vez, vamos ver aqui, é tempo da bondade. Bondade, no original, é a palavra chesed, no hebraico, que significa um amor leal. Significa misericórdia. Então, um trono é firmado aonde? No amor real, irmão. Na misericórdia. E da fidelidade. Fidelidade é o que? É uma verdade firme. É uma verdade que é sustentada. A fé nos chama a crer que o amor e a bondade não são fraquezas. Amor e bondade, irmão, não são fraquezas. Quando Deus fala que vai ser bom para a minha vida, para a sua vida, no mês de agosto, veja bem, isso não é Deus ser fraco. Isso revela o caráter de Deus, que Deus é bom.
O salmista fala, Deus é bom, provar e ver de que Deus é bom. Sabe qual é o problema? Tem pessoas que falam que Deus é bom da boca para fora. Elas não têm isso construído dentro delas. Elas ainda não provaram. O salmista fala, ei, você precisa provar. Raimundo, você precisa provar. Marlene, você precisa provar. Nana, você precisa salvar. Quem mais está aí? Irmão, você precisa provar da bondade de Deus. Quem não prova da bondade de Deus fala disso da boca para fora. Só que o que não tem essa experiência, não tem essa propriedade. Deus te chama nesse mês de agosto, prove da minha bondade. Porque o salmista fala, provai e vede que o Senhor é bom. Só quem prova pode ver, irmão. E quando você vê, você não consegue mais desver. Uma vez que você provou da bondade, você nunca mais consegue esquecer. Consegue esquecer que Deus é bom. E Deus é bom. Deus é bom, irmão. O tempo todo. Só que muitas vezes o momento rouba de nós a capacidade de ver e enxergar que Deus é bom. Então não podemos permitir isso. Amém, Nana? Onde eu estou buscando firmar o meu trono? Na força e na astúcia do mundo? Ou na prática radical da bondade e da fidelidade? Eu estou construindo com base no que o mundo ensina ou naquilo que o reino mostra? Porque, irmão, quer crescer? Aprenda também. Se Deus é bom, desenvolva bondade no seu dia a dia, no seu coração. A fé nos dá coragem de construir a nossa vida sobre os pilares do reino. Quais são os pilares do reino? Amor, bondade e fidelidade. Cresça em amor, cresça em bondade, cresça em fidelidade, todos os dias, confiando que eles são mais fortes e duradouros que qualquer alicerce do mundo. Irmão, na hora que Coríntios 13 fala que o quê? Que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, porque tudo passa, mas o amor fica. O amor resiste a tudo. O amor é mais duradouro do que qualquer matéria-prima que esse mundo possa te oferecer para construir uma vida. Uma vida estabelecida no amor. O que é a cruz? A cruz é a revelação do amor de Deus pela humanidade. Por que a cruz marca um tempo antes e depois? Porque é a revelação de um amor. A cruz é o altar do amor do Pai pela humanidade, pelos filhos. Veja, para a gente encerrar, a incredulidade firma seu trono na força. A fé firma o seu trono no amor. Então, irmão, é tempo de abandonar a incredulidade. Vou fazer na força e começar a fazer no amor. Fazer por amor. Fazer colocando uma base chamada amor. Amém? Vamos orar? Meu tempo venceu aqui. Aleluia. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo. O Senhor falou conosco nessa manhã. O Senhor nos alimentou, somos sustentados, somos fortalecidos. Sextou, papai. E porque sextou, nós vamos celebrar essa sexta-feira. Dia 39, são 39 dias aqui marchando, lendo a tua palavra, comendo da tua palavra, sendo fortalecidos pela tua palavra. E o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, obrigado porque o Senhor nos ensinou nessa manhã. Ensina-nos, sim, a sermos aqueles que vão buscar a sua unção, vão buscar o seu poder, mas não para reter, mas para liberar nesse mundo. Que a nossa pregação, que o reino em nós não seja apenas palavras, mas seja poder. Que o dínamos do Senhor nos envolva e que também ele flua através da nossa vida. Pai, eu oro para que, assim como Esdras estava preparado quando chegou o tempo de viver promessas, Pai, que cada um aqui seja despertado nesse dia, nessa manhã, para se preparar para as promessas do Senhor. Pai, que aqueles que foram chamados a ocupar posições em lugares que vão demandar deles as habilidades e as capacidades, que eles comecem a buscar isso, que eles saiam da apatia, da letargia e comecem a se posicionar, a se preparar para o dia do cumprimento da promessa do Senhor em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela vida de cada um que tem vindo, participado nessa manhã, que cada um se torne realmente um discípulo de Jesus Cristo e que cresça em fé. Pai, declaramos o rompimento da incredulidade, declaramos um tempo de fé, um tempo de certeza, um tempo de não caminhar por aquilo que vemos, mas caminhar por aquilo que cremos, em nome de Jesus. Senhor, abençoa esse dia, abençoa nossa casa, abençoa nosso trabalho, abençoa nossa família, abençoa tudo aquilo que vamos fazer e livra-nos do mal. Declaramos que todo mal que vinha contra a nossa vida por um caminho volta por 7, tudo que foi planejado contra nós trabalha por nós nessa hora e declaramos sim, Pai, um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Irmão, tem um link lá nos stories
Clica nele, entra no grupo, é onde a gente continua falando ao longo do dia. Se você está dentro do grupo, compartilha lá, deixa seu testemunho, crente. Deixa seu testemunho lá, vai edificar a vida de pessoas, tá bom? Deus te abençoe, um dia abençoado. Amanhã, sábado, 6:30 da manhã, estamos aqui. Amém? Tchau.